Boa noite, pessoal, eu sou Bruno Pascoal, estamos em mais um canal do gráfico. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a montar um panfleto. Andaram me pedindo em alguns dos nossos vídeos para estar desenvolvendo uma arte, um panfleto do Corel. Então eu dei uma parada com as videoaulas passo a passo e vamos fazer um direto para quem tem uma noção melhor do Corel. Então, eu vou estar passando alguns padrões que já passamos partes em outros vídeos. E a gente vai desenvolver um de uma pet shop, algo bem simples, para a gente ter uma noção. Aqui foi uma logo que eu mesmo fiz para não ter problema com direitos autorais. Eu vou estar usando ela para a gente poder estar desenvolvendo a nossa arte. Então vamos lá, a gente vai fazer desde o básico. Primeiro a gente vai criar um novo arquivo. Eu vou dar um nome para ele de folheto. No caso, vou colocar o nome do cliente. No caso, essa minha logo, né? Pascoal Pet. Você vai dar a medida. Eu vou fazer um folheto como se fosse esses folhetinhos pequenininhos que às vezes saem um custo mais barato, 15 por 21. Eu vou fazer só frente, então ele não vai ter um verso. Para gráfico isso é orçado como 4 por 1. Bacana. Lembrando que a gente vai deixar a nossa resolução padrão, que é o 300 dpi. Legal. Lembrando que eu estou trabalhando em milímetros, pessoal, por isso que está dando 150 por 21. Quem gosta de trabalhar com centímetros é só tirar uma casa decimal e vai ficar 15 por 21. Bacana? Vamos lá. A gente criou o nosso panfleto. Aí o que a gente vai fazer? Antes de começar qualquer coisa, a gente vai inserir as nossas linhas guia. Então, deixa eu só me relembrar onde a gente colocava elas automáticos. Bom, nesse momento eu não me recordo, eu vou pelo alinhar mesmo. Acho que é no Photoshop que a gente pode colocar automática, então eu acho que eu fiz uma pequena confusão. Mas vamos lá. A gente puxou as nossas duas linhas guias, que vão ser na horizontal e vertical. A gente vai em editar. Peraí, pessoal, que me deu um pequeno branco. Objeto. A gente vai em objeto, alinhar e distribuir. A gente vai usar essa nossa aba aqui, alinhar e distribuir, ou Ctrl Shift A, que abre essa nossa telinha. Clica na sua linha guia que vai ficar na horizontal e você vai clicar em topo. Porém, ela tem que estar selecionado isso daqui, alinhar a objetos margem página, margem da página. Bacana, ela foi lá para o topo, a nossa vertical. A gente vai colocar aqui para a linha esquerda. Bacana, a gente vai fazer a mesma coisa com a nossa direita e com a nossa base. Por quê? Isso daqui vai delimitar onde é o tamanho da nossa página, e agora a gente vai criar outras linhas que vão mostrar onde é a nossa margem de segurança e a nossa sangria. Eu vou estar colocando os links logo abaixo do vídeo com outros vídeos onde eu já expliquei o que é a margem de segurança, por que usar, o que é a sangria e por que usar. Bacana. A gente criou, no caso é um panfletinho, a gente vai deixar com 3 mm de margem, de 3 mm de sangria. Então, como eu já coloquei essa linha aqui, eu vou pegar essa outra e colocar aqui. Uma tem que ficar preservada para delimitar o tamanho da nossa página. Com essa outra que eu joguei, lembrando que eu escolhi aqui 3 mm, eu vou clicar e dar um toque para fora, 3 mm. Vou fazer a mesma coisa com a minha base, alinhei aqui embaixo, um toque para fora, temos 3 mm. E vamos fazer a mesma coisa com as nossas verticais. À esquerda, 3 mm, a nossa direita, 3 mm. Bacana. Agora a gente precisa da nossa margem de segurança, que a gente vai deixar de 5 mm. Vou puxar mais uma linha guia, alinhar no pé,
Bacana, agora são 5 milímetros para dentro. Lembrando, a sangria é sempre para fora do nosso formato final de corte e a margem de segurança é sempre para dentro do nosso formato final de corte. Puxar a nossa para o topo. Pessoal, para melhor qualidade do serviço e para garantir que nada vai ser arrancado fora, nunca esqueçam, margem de segurança e sangria. Isso é uma regra. Aí a gente vai colocar a nossa esquerda. Vamos lá. Outra coisa que é importante, eu estou sempre pegando a linha que eu alinhei a margem da página. Se eu pegar essa de fora, eu não vou ter 5 milímetros aqui. Vamos fazer o mesmo com essa. Bacana. Legal. A gente vai colocar o nosso alinhar, as diretrizes, porque qualquer coisa que a gente for alinhar agora vai ficar alinhado as nossas linhas guias. Legal. Por enquanto, a gente só tem o nosso formato. Vamos dar um salvar, que é muito importante. Eu vou criar aqui a arte folheto pet shop, já tínhamos o nome escolhido. Salvamos. Bacana. Primeira coisa, eu vou catar logo no meu cliente, vou copiar. Como ela já está em core, eu posso copiar, senão poderia importar, dependendo do formato que ela foi feita. Eu vou deixar ela aqui num cantinho por enquanto. O gosto de arte vai muito do que você conversou com o cliente, ou do seu próprio gosto para desenvolver. Então eu vou estar fazendo um layout aqui ao meu gosto e como se eu tivesse a liberdade, sem o cliente ter me passado nada, apenas as informações que ele quer que constem no panfleto. No caso, o serviço prestado, o telefone, o endereço. Bacana? Então vamos lá. Aqui a gente só tem as nossas medidas e as nossas delimitações. O que a gente vai fazer? A nossa página, obviamente, é um retângulo. Se a gente der 2 cliques na ferramenta retângulo, fiquem prestando atenção nessa linha central que delimita o nosso formato de página. Eu vou até pintar ela, deixar o contorno dela em preto, para ver se facilita talvez um pouco para vocês enxergarem. A hora que eu der 2 cliques, podem ver que o retângulo cai certinho na marca de corte. Por quê? É o tamanho final do nosso papel. Legal, mas uma coisa que é muito importante. A nossa arte, esse é o tamanho final, só que a gente precisa de sangria para mandar para a gráfica. Pessoal, só mais uma vez, vai ser a última vez que eu vou falar. Para a gente ganhar tempo nesse vídeo. Tudo sobre margem de segurança e tudo sobre sangria, eu vou deixar os links dos vídeos abaixo. Bacana? Então aqui eu vou fazer como todo mundo ciente do que se trata. A gente vai puxar as nossas margens. Eu vou pintar o fundo da minha arte de branco. Vou arrancar o nosso contorno. Vocês vão ver que vai dar os 3 mm de sangria para cada lado. Bacana. Como eu falei, eu vou estar imaginando que o cliente deu total liberdade. Então eu vou fazer uma arte mais ou menos assim. Eu criei uma esfera e eu vou pintar ela com um cinza 50%, eu achei muito escuro, 40%, 30%, 20%. Bacana. Eu vou centralizar aqui. Vocês podem ver o que eu fiz. Eu escolhi a ferramenta elipse, criei uma bolinha. Como eu falei, é uma coisa muito a gosto. Eu vou dar uma achatada aqui para ela não ficar essa coisa tão reta. Eu vou criar um retângulo. Vou criar ele do tamanho da minha sangria. Por quê? Porque eu quero que ele conste até o final do meu impresso. Eu não quero correr o risco dele não aparecer. Vou tirar minha sangria, meu contorno e vou aplicar o mesmo tom. No caso, como eu não quero que fique essas bolinhas para fora, deixa eu só ajustar aqui. Eu quero que fique mais ou menos assim. Eu vou soldar. Eu vou pegar e aplicar Import Clip dentro do meu fundo da arte. Ainda assim não ficou bacana, vamos voltar.
porque eu não quero que essa diferença fique visível. Certo, vamos achatar isso aqui um pouquinho. Legal. Então, vou colocar dentro do nosso Power Clip. Bacana. Eu quero trabalhar com essa área um pouco menor. Aqui eu vou colocar a logo do meu cliente. No caso, eu quero que fique do lado direito, mantendo as minhas margens. Ou posso colocá-la centralizada, vai muito ao gosto. Para centralizar, o que eu fiz? Cliquei nela, cliquei no fundo ao qual eu quero que seja centralizado e dou um C. Ou você pode usar por aqui também a nossa ferramenta de alinhar. No caso eu vou minimizar ela porque eu prefiro trabalhar com os atalhos. Vamos ver, eu vou deixar ela assim. Pessoal, eu mesmo, muitas vezes eu acho que não fica legal, então eu vou e mudo um pouco o layout, aquilo que eu já deixei até pronto. E com o cliente não vai ser diferente, ele vai olhar, às vezes ele vai falar que tá bacana, ele vai dar mais uma olhada e pedir para mudar uma coisinha. Isso geralmente não dá para evitar. Então eu vou deixar aqui a logo bem grandona, no caso é o que eu vou querer. E eu vou mudar, aqui em vez de eu deixar esse cinzinha, eu vou deixar um azulzinho bem clarinho. Talvez uns 20%. Bacana. Aí o meu fundo sim eu vou querer deixar com uns 20 de preto. Não, meu fundo eu vou deixar realmente branco. Opa, legal. A gente já está começando a tomar uma forma para nossa pet shop. Outra coisa legal é você sempre se basear nas cores da logo do cliente. Vamos supor, eu não vou tacar aqui um laranja ou um amarelo, dependendo, se não for combinar com a logo que o meu cliente passou. Senão fica uma coisa grotesca. Um amarelinho, dependendo, poderia até passar, mas com uma coisa mais errante. E tem que saber se é o que o cliente realmente quer. Bacana. Eu aqui já fiz o recorte de um cachorro, aqui era fundo branco. Como eu quero que ele tenha transparência, eu fiz o recorte dos pelos. Também vou deixar um vídeo logo abaixo ensinando a fazer isso. Podem ver que você consegue ver esses fiapinhos de cabelo dele. Vou deixar aqui no meio. Bacana. Eu não quero que essa parte extrapole, porque a gente vai ter uma marca de corte. Eu vou cortar aqui na sangria. Bacana. Às vezes você fala, não, mas como eu disse, você pode remanejar várias e várias vezes. Eu tive uma ideia melhor. Eu vou reduzir a minha logo e vou tacar o meu cão aqui do lado. Jogar minha logo para cima. Lembrando que eu não estou passando nunca pela minha margem de segurança. Dependendo, você pode optar por colocar o cachorro do outro lado e a logo do lado esquerdo. Vai muito de você olhar e falar o que você gostou mais. No caso, eu acho que eu gostei mais assim, hein? Assim também não ficava feio com o meu cão ao centro. Vamos ver. Eu vou diminuir um pouco essa área azul. Estou editando meu Power Clip. Basta clicar 2 vezes no fundo, lembrando. Aí, eu achei que ficou um pouco mais legal. Meu cão está aqui com transparência. Eu vou jogar ele um pouco mais para o lado. Aumento um pouco a minha logo. Vou, no caso, abaixar ela.
Aqui no caso, eu acho que eu vou deixar assim. Aí eu vou colocar, que nem eu falei, eu vou fazer uma arte bem básica, só para mostrar as ferramentas mesmo, gente. Eu quero colocar algumas informações do lado esquerdo, outras informações do nosso lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou criar um retângulo com metade do tamanho da nossa página. Então vamos lá, vamos recorrer à boa e velha matemática. Se eu tenho 15 no formato, na largura, e eu quero metade, eu vou ter que dividir por 2, o que vai me dar 75 milímetros. Então vamos criar aqui com 75 milímetros. Eu vou escolher agora um tom realmente bem clarinho, acho que uns 10% de preto. Tá no final do meu corte, eu preciso de uma sangria. Bacana. Eu vou recortar esse fundo e vou inserir dentro do meu Power Clip. Shift Page Down, eu estou jogando ele para baixo das minhas camadas. Porque eu quero que fique essa como se fossem duas colunas, uma coluna branca, uma coluna em cinza. Bacana, tudo com cores bem suaves. Aí se você quiser ver, mas será que agora não ficaria legal um amarelinho? Você pode colocar e ver o seu amarelinho, que também não chega a se tornar feio. Começo a achar que dá até mais destaque assim. Opa, puxei minha linha sem querer. Vamos lá. Eu vou puxar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou me aproveitar desse, já que se trata de pet shop, e até na própria logo tem. Eu vou selecionar na minha logo essas patinhas, as quais eu vou usar aqui. E vamos fazer o seguinte, eu vou usar elas como pequenos tópicos. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma tarja aqui embaixo, onde eu vou colocar o endereço da nossa loja. O endereço, o telefone. Aí você tem que estipular, vai tudo muito de bom senso. Eu vou estipular um tamanho de um rodapé. Eu vou escolher também a minha cor amarela aqui no fundo, nesse rodapézinho, para combinar com esse cabeçalho. E vou colocar as nossas informações. Eu vou pegar nossa ferramenta texto e vamos começar a criar com o nosso contato. Vamos escolher uma logo que melhor se destaque. Também vai muito de gosto do cliente no final e do seu próprio gosto. Eu acho que eu vou procurar uma Futura ou uma Frutiger. Futura. Eu vou pegar uma Futura DBT negrito para formar o nosso contato. Dois pontinhos, bacana. Aí a gente tem que escolher um tamanho de fonte. Aqui ela está muito grande, eu vou escolher um tamanho, vamos jogar para metade, 12. 12 já começa a ficar um pouco mais interessante. Vamos ver se vai caber tudo. Vou continuar com o nosso texto, nosso F8 para selecionar, e vou colocar, sei lá, vamos supor, vivo, ou melhor, contato. Eu vou deixar ele separado com a cor azul. Posso até aumentar um pouquinho agora, porque ele vai ser um destaque nosso. E agora, opa, deixa eu dar um zoom novamente. Lembrando que eu sangrei aqui também o nosso rodapézinho. E vou copiar esse texto, que eu acho mais fácil, e vou editar tamanho, cor, todas essas informações depois. Tamanho mínimo para uma pessoa já de meia idade enxergar, eu recomendo 6 pontos. Então eu vou trabalhar com 9 para poder destacar a área do contato. E vou colocar, por exemplo, celular. E vamos lá, um exemplo, 99
Opa, vamos colocar o nosso DDD no caso. 18, um espacinho. 9991. Isso daqui é só um número fictício, viu, pessoal? Então, se vocês tentarem, vocês não vão conseguir falar, pelo menos comigo. 9991. Deixa eu ver, eu preciso de 4 dígitos, é isso? 999, isso. Aí, como aqui eu estou no interior de São Paulo, acrescentou mais um 9. 9991 6992, sei lá, tô chutando. Se isso for o telefone de outra pessoa, me desculpem. Aí no número de baixo, o TEL, pode ser um telefone fixo. Vamos lá, 18 3636 7070, por exemplo. Também não sei se é o número de alguém. Vamos colocar um 3670 7070. Acho pouco provável que esse número exista, mas bacana. Vamos colocar uma fonte preta, vamos colocar uma fonte um pouco mais discreta. Por que deixar ela mais discreta? A título de salientar melhor essa nossa fonte daqui de cima, para ela ser o destaque. No caso, eu até posso deixar ela bold itálica, mas ela estando menor do que essa, vamos chamar um pouco mais a atenção dela com um tamanho 18. Aqui nós vamos alinhar um pouco ao olho. Bacana. Aqui nós deixamos o nosso contato. Vamos puxar e copiar para a gente criar o nosso endereço. Aí aqui a gente vai criar um endereço como, por exemplo, Avenida. Vou colocar. Estou inventando um nome, hein, pessoal? Avenida dos Estados. Número 892. Aí a gente vai colocar centro. Não vou colocar bairro, vou colocar centro. No caso eu vou colocar centralizado, porque eu acho que vai ficar mais bonito. Aqui eu vou centralizar também. Lembrando que isso aqui é mais um gosto, não é uma regra. Vai ter cliente que vai preferir de outro jeito. Enfim, eu quero que isso seja alinhado no topo, então vou dar T. Eles foram alinhados. Daqui eu quero também que seja alinhado no topo, outro T. Centralizo um com o outro, dou um C. Se eu quiser, eu posso aumentar mais agora o nosso endereço, já que ele ficou muito pequenininho. Vamos aumentar para, sei lá, 16. 16 ficou muito grande. 14 ainda está grande. A fonte 12. Bacana. Vamos colocar a fonte 12 nesse também. Lembrando que essa daqui tem 18, então um pouco maior ainda. Vamos confirmar que esteja centralizado. Jogamos aqui de lado. Agora, o que eu quero fazer só para dar a título de dar uma separação mais bacana? Eu vou criar um pontilhado. Escolho qual vai ser o meu tipo de contorno. Quero um contorno que tem um pouco mais de destaque, mas também não tanto. Vamos deixar 1, 2. Vou escolher essa cor que já está predominando aqui, esse azulzinho. Vou centralizar para ele ficar bem no meio. E dentro desse espaço eu vou centralizar meu endereço e o meu contato. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um retângulo aqui que vai até o centro. Pode ser em qualquer cor, a gente vai apagar ele depois. Peguei meu contato, joguei para cima, agrupei os dois, meu contato e os meus dados. Vou clicar nesse retângulo e dar um C. Centralizei nesse espaço. Por que eu centralizei do corte ao meio? Se eu centralizo com a sangria, ele vai dividir, puxando mais para a esquerda, já que temos a nossa lateral esquerda, o espaço da sangria. E a mesma coisa vale para o nosso lado direito. Seleciono os dois, agrupo, lembrando, eu estou agrupando com Ctrl G, seleciono ambas,
Seleciono, no caso, nosso endereço e os nossos dados de baixo. Seleciono por último o nosso retângulo preto e dou C, que vai centralizar nesse novo espaço. Bacana. Agora nós temos o nosso contato, o nosso endereço e o nosso cabeçalho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar as informações que o nosso cliente vai ter nos passado. No caso, que serviço essa empresa presta? Para não virar uma salada de frutas, pessoal, eu recomendo sempre usar o mesmo estilo de fonte. E lembrando que, como trabalhamos com o Corel, vamos salvar novamente e esperamos aquele disquetinho sumir. Sumiu, bacana. Vamos colocar mais informações. O que a nossa empresa em questão vai prestar? Banho e tosa. Isso são dados que o dono da empresa vai te passar. Aqui eu vou colocar num tom de azul também essa patinha. Eu acho que vou até diminuir ela um pouquinho. Bacana. Agora, embaixo, se a nossa fonte está com 18, eu vou deixar um pouco menor as informações. Talvez um 12 mesmo. E aí você vai colocar as informações, que isso daqui vai ficar como se fosse um tópico. Então, por exemplo, no caso, meu cliente me passou sala VIP. Opa. Sala VIP. Aí, banho de tratamentos. A gente vai ter que ir ajustando de acordo com o nosso espaço. Para cães e gatos. Vamos ver, eu vou deixar uma fonte um pouco menor. Lembrando, uma fonte de tamanho 10, 9 já é uma fonte grande para leitura. Grande assim, imagina um panfleto de supermercado que você pega na rua. Geralmente ele trabalha com fonte 9, fonte 8 e deixa 6 naquelas informações pequenininhas. No caso eu vou deixar em preto. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar a nossa esquerda. Se você selecionar os dois e apertar R, ele vai alinhar a direita, a direita, no nosso caso. Se você aplicar L, ele é de left, R de right, que é a direita, L de left, que é a nossa esquerda. Ficou alinhado. Vou estipular que eu quero essa distância. Vou agrupar os dois. Por quê? Para deixar essa pata centralizada. Dou um E, centralizou, jogo para cima. Vamos fazer o nosso outro tópico. No caso eu vou criar 3 tópicos aqui como exemplo, somente para visualização. Lembrando, isso daqui é tudo fictício, pessoal. Acessórios. No caso, se você quiser, você pode colocar coleira, algo assim. Eu não vou colocar porque não tem necessidade. E o nosso próximo tópico eu vou colocar... só para vocês verem o que eu faço quando eu copio. Eu seguro os dois com o Shift. Se eu só arrastar, não acontece nada. Se você arrastar, segurando o Shift, ele mantém o alinhamento, no caso da nossa esquerda. E se eu clicar com o direito, aparece esse maisinho, ele está duplicando. Eu esqueci de falar isso, mas tem alguns vídeos anteriores nossos. Aí aqui no nosso acessórios, sei lá, vamos supor que a gente busca o pet, então vamos colocar Taxi Dog, porque nós vamos buscá-lo em sua casa. Ó, serviço bacana, hein? Fica a dica para os pet shops, embora muita já faça. Vamos agrupar tudo, que fica mais fácil trabalhar. Por que a gente vai agrupar agora? Vamos alinhar esse do meio com o espaço que a gente tem aqui. Como a gente faz isso? Seleciona o nosso último e o nosso primeiro conteúdo e agrupamos. Podem ver que ele está agrupado e esse do meio está solto. Selecionamos esse do meio e apertamos a letra C. C ele vai alinhar na vertical. A gente quer na horizontal. Seria a nossa letra E.
o que ela vai fazer? Vai deixar isso exatamente entre o espaço dos dois. Bacana. E agora, desse lado, sei lá, uma coisa que eu vi na internet, eu vou colocar aqui só para a gente poder simular e aproveitar esse espaço. O tal do passeio de cães lá. Eu vou tirar esse sapatinho que nós não vamos usar. Aqui nesse tom eu vou manter esse azul, mas deixa eu desagrupar. Podem ver que eu estou procurando trabalhar sempre com a mesma fonte para a gente não fazer a nossa salada de frutas. E o que a gente vai fazer? A gente seleciona aqui e vamos colocar, no caso que eu encontrei na internet, que eu achei interessante, é o Dog Walker. Outra coisa que é muito importante, se você nunca prestou serviço para aquele tipo de empresa, por exemplo, eu nunca tinha feito um folheto de pet shop, pesquisa na internet, dá uma olhada no layout que o pessoal costuma usar. Ninguém está falando para você copiar, mas para você se basear no que eles fazem, para você ter uma noçãozinha bacana. Centralizei nesse espaço cinza. E agora eu vou colocar as outras informações que eu tinha encontrado. No caso eu vou manter essa fonte mais grossa, só que num tamanho menor. Sei lá, um 18, por exemplo. Passeamos com o seu cão. Isso daqui eu estou me baseando no que eu vi, viu, pessoal? No caso, o seu cliente vai te passar de regra. Vamos deixar uma fonte um pouco menor. Uma fonte 14. 14 eu ainda achei que não ficou bacana. Uma fonte 12. Legal. Uma fonte 12. A gente pode até aumentar um pouquinho. Vamos tentar uma 13. Isso. Show. Porque eu quero dar mais destaque para essas duas e menos destaque para essas informações que eu vou colocar embaixo, que são os tópicos no nosso caso. Então aí você vai colocar aqui as informações que o cliente também teria supostamente passado. No caso, as que eu encontrei na internet são distração. Deixa eu aumentar o zoom aqui para todo mundo poder ver. Opa. Então vamos lá. Distração. Condicionamento físico, vamos lá, bem-estar, passeios, atendimentos, atendimento domiciliar. Então vamos lá, atendimento domiciliar. Aí eu vou colocar aqui embaixo, que foi o que eu encontrei no modelo, alimentação. Eles colocaram alimentação, limpeza e distração. E aqui eles colocaram inclusive um pouco menor. Então se a gente está trabalhando com uma fonte 9, vamos jogar uma 7 ou 6. Não tem problema. No caso a gente vai deixar tudo alinhado à nossa esquerda. E aqui no caso, se a gente quiser, se a gente usar a ferramenta forma, selecionando o nosso texto, vai abrir essa opçãozinha. O que a gente vai fazer? Vai clicar nessa setinha de baixo e aumentar o espaçamento das nossas letras. A gente aumenta também um pouquinho o nosso espaçamento aqui. Esse a gente vai alinhar com o topo desse, e esse a gente joga um pouquinho para baixo ao nosso bel prazer, nosso agrado. Opa! Esse a gente vai deixar alinhado à nossa esquerda. A gente vai alinhar aqui. Bacana, montamos o nosso panfleto de pet shop. Vamos salvar mais uma vez, lembrando que isso é importante. Você estaria mandando para o seu cliente uma prova para ele ver se é isso que ele quer, se ele quer fazer uma alteração.
Vamos colocar que o seu cliente aprovou. Existem dois meios de você mandar esse arquivo para a gráfica. Independente de qual deles você vai fazer, a primeira coisa que eu já te recomendo, faça uma marca de corte. Você pode colocar 3 mm para sua marca de corte, entre 2 a 3 mm. Pode colocar meio ponto. E aí você só alinha aqui fora. Lembrando, tem gente que costuma fazer essa linha aqui na parte interna, você prejudica no final, porque você está perdendo a sangria, já que você está entrando com a marca aqui dentro da sangria. Então a gente vai deixar ela aqui fora. A gente vai fazer a mesma coisa com a nossa outra lateral aqui. Opa, vamos pegar certinho. Bacana. Tem um vídeo também ensinando a fazer isso, eu também vou deixar o link. Eu só estou mostrando aqui no geral. Então, para quem não tem uma noção, vai surgir muita dúvida sobre o corte de cabelo, de pelo, sobre vetorizar. Então, basta seguir os nossos vídeos, caso tenha essa dúvida, e eu vou deixar os links lá abaixo. Vamos alinhar agora a nossa marca de corte aqui desse outro lado. Vamos alinhá-la aqui. E aqui, ficou alinhado, bacana. Vamos copiar ela e usar lá embaixo. Pessoal, eu gosto muito de copiar usando o Shift e o clique direito do mouse. Vocês já devem ter percebido. Vamos lá. O meu Ctrl para jogar aqui para o outro lado. E agora a gente só precisa acertar o nosso alinhamento. Bacana. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso... Opa, vamos pegar aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a nossa lateral esquerda. Ó, acabei de ver uma coisa importante que a gente vai voltar aqui para arrumar, pessoal. Pronto, colocamos a nossa marca de corte. O que a gente deixou passar? A gente está passando a nossa margem de segurança de 5 mm. Então a gente vai subir aqui um pouquinho. Pronto. Não é que estou sendo Caxias, que é importante, vai evitar problemas futuros. Temos a nossa marca de corte. Vamos supor, se você vai mandar um arquivo aberto para a gráfica, o que eu recomendo? Você salva esse arquivo como, e para você não ter problema com fonte, porque a hora que esse arquivo chegar com as fontes lá na gráfica, pode ser que a gráfica não tenha a fonte da sua logo ou a fonte que você usou aqui. Então, o que você pode fazer? Se você for mandar um arquivo em aberto, seleciona tudo que for fonte, dá um Ctrl, clica com direito e dá um converter em curvas, ou você usa um Ctrl Key. Você pode ver, uma vez que virou curva, para de aparecer o nome da fonte aqui embaixo. Então você selecionou, Ctrl Q, Ctrl Q, Ctrl Q, Ctrl Q. Por que é bom fazer isso só na cópia do seu arquivo? Uma vez que eu fiz isso, eu não tenho como editar esse texto. Então você aprovou o arquivo do cliente, mas está aprovado, mas você pode usar essa arte de outra vez e não está com essa fonte. Então, seleciona, dá um Ctrl Q, que você converteu em curva. A hora que chegar para a gráfica, não corre risco de mudar. Por quê? O que pode mudar? Eu vou dar um exemplo, dei um Ctrl Z para mostrar isso aqui de baixo. No caso da Futura MDBT é uma fonte comum, mas vamos supor que o cara não tenha e o Corel vai e muda para você, para essa fonte. E aí? O arquivo final vai sair assim, lá na gráfica o cara pode não ver, e é um problema do Corel, gente. O InDesign ainda não tem tanto isso. Futuramente vou estar fazendo vídeos ensinando a montar panfleto lá. Mas vamos converter em curva. Feito isso, você pode salvar o seu arquivo. No caso, como eu falei, você salva uma cópia para não correr o risco de perder, de quando você precisar editar você não ter mais. E você
manda para a gráfica o seu arquivo original do Corel. Se você vier aqui, clicar com o direito numa área branca, for em propriedades, você consegue ver se você tem objetos em RGB, se você tem bitmaps em RGB, quantos power clips você tem, quantos preenchimentos você tem em CMYK. Se tivesse RGB você veria aqui também, que eu poderia corrigir. E se você tivesse uma fonte, ela apareceria aqui também. Então, no caso, se você tem fonte, converte, você não vai ter problema. Isso se você quiser mandar o arquivo assim aberto. O jeito que eu recomendo mais, se você trabalha com o Corel, seleciona tudo, dá um exportar, seleciona a opção JPEG. Lembrando, existem várias opções, eu vou colocar também a de gerar num PDF no Corel, e você tem a opção de mandar o seu arquivo inteiro do Corel, ou você escolhe exportar como JPEG. Você manda exportar o seu JPEG, ele pode demorar um pouquinho, que ele vai abrir uma outra tela. No caso eu vou tentar guardar, graças a Deus não perdemos o nosso arquivo do Corel. Bacana, apareceu. Se você vai mandar assim, o que você tem que ficar atento? Por exemplo, não sei se vocês vão conseguir visualizar, essas minhas patinhas pretas, elas vão ficar sobrepostas, o que pode não ser o resultado que eu queria. Então a gente vai voltar. Isso tem um vídeo também que fala sobre preto sobreposto ou calçado. No caso eu vou calçar o nosso preto. Vou calçar com 40, 35, 10. Só vou calçar esse preto que eu não quero que seja sobreposto. Bacana. Salvei novamente. Mandei exportar novamente no JPEG. Legal. Para os demais pretos, para você não ter que ficar aplicando a opção com o clique direito do mouse, sobreposição, se você vai gerar um JPEG, você já resolve esse problema e problemas futuros que o Corel pode te dar. Então, o que a gente vai colocar? Qualidade. A gente vai colocar no mais alto. Vamos ver, vai ter uma área aqui. Isso. Na transformação você vai lá embaixo. Ele vai te dar o seu tamanho total. Não se preocupe, esse tamanho vai estar fora, porque não está somando só o seu tamanho da página, mas também está somando sua marca de corte, a sua sangria, tudo que ficou para fora. Os nossos vídeos anteriores. Resolução, trabalhem com no mínimo 300 dpi. Não exporte com menos de 300 e também não tem necessidade de exportar com mais de 400. Vocês vão dar um OK. A hora que vocês derem, aí vocês vão lá na página, no arquivo onde foi gerado. Temos o nosso JPEG final, que vai para a gráfica com qualidade, onde eles ainda vão dar uma analisada e mandar para vocês. Ou você pode simplesmente vir aqui, vir na sua pastinha onde você salvou o seu arquivo CorelDRAW. No caso a minha eu coloquei aqui no meu D arquivos CorelDRAW, e você copia o seu folheto num pendrive, upa para algum site, e a gráfica vai receber e poder trabalhar com o seu panfleto. Então é isso aí, pessoal. Fica por aqui a nossa aula de como criar um panfleto em CorelDRAW. Lembrando, eu só dei o exemplo dessa medida 15:21. Aqui eu só mostrei um modelo e falei o outro, como mandar o arquivo final. Mas eu vou colocar os links abaixo para quem quiser poder estar dando uma olhada, tirar dúvida dos que a gente fez anteriormente. Espero que ajude. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!